Mais um episódio da série Guia aqui no Mr. Speak English, nesta série que eu tento lhe ajudar no seu aprendizado. Vamos juntos construindo um método de estudo que seja valioso, válido e que você consiga efetivamente aprender a língua. Vou trazer aqui uma palavrinha de motivação bem rápida para você que está começando no curso agora, você que está explorando essas primeiras aulas e está se sentindo aí talvez um pouco perdido, talvez um pouco com dificuldade. Eu preparei esse vídeo justamente na primeira semana para lhe trazer um certo conforto. Vou trazer aqui um texto que está no site da Cambridge, que é How to Increase Motivation to Learn English. Como que a gente pode crescer, como que a gente pode fomentar a sua motivação para aprender o inglês. Basicamente o seguinte, olha, a motivação é um dos fatores mais importantes no aprendizado de línguas, de aquisição de línguas. E eu concordo plenamente com essa frase aqui, ó. Motivation is one of the most important factors in language learning. Se você não estiver motivado, fazer por obrigação vai ser uma coisa meio detrimental. É importante que você esteja muito motivado aí, que você tenha muito claro os horizontes do seu aprendizado, por que você está aprendendo, como que você está aprendendo, tá bom? Aqui o objetivo dessa instrução é para crianças e é justamente por isso, de propósito, eu selecionei esse texto. Porque quando a gente vai adquirir uma segunda língua, nós somos, se não crianças. A gente vai aprender os sons, vai aprender as falas, apesar do alfabeto ser igual, apesar da gente ter uma certa nuance ali na questão da gramática, do entendimento dos símbolos, dos sinais, no fim das contas, a gente está meio que recomeçando a nossa vida em outro idioma. Então é importante que a gente tenha essa humildade, esse pé no chão de falar assim, puxa, eu sou uma criança no outro idioma, eu ainda preciso reconhecer os sons, eu preciso estar aberto às novas palavras, aos novos sons, e não projetar toda a minha carga que eu venho trazendo da minha língua materna e tentar encaixar numa segunda língua. É importante que você aprenda a segunda língua, ou terceira, por ela mesma, tá? Por isso que nós somos crianças. Nós somos crianças na outra língua, tá? Então aqui, por exemplo, ó. Children with a good attitude towards English are more likely to work hard and keep going when learning gets challenging. Então, o aprendizado, sim, ele vai apresentar alguns desafios conforme a gente vai evoluindo. É importante que essa motivação intrínseca, que esse fator determinante no nosso aprendizado, esteja muito bem definido, esteja muito bem claro. O que é para você, por exemplo? Vai ser esse seu trabalho dos sonhos? Será que o inglês é realmente este gargalo crítico? Será que falta o inglês? Talvez você já fale inglês. A maioria das pessoas, às vezes, tem até um entendimento legal do inglês, mas não consegue sustentar uma conversação por mais de 20, 30 minutos, coisa que é exigida nas reuniões online, por exemplo. Você vai fazer um pitch para um cliente, vai fazer uma apresentação que você pretende vender ou convencê-lo, persuadi-lo, e aí de repente esses 30 minutos de inglês não estão na ponta da língua, e fica uma coisa um pouco mais difícil de realizar. Então não é só para iniciantes, a gente tem que manter uma motivação ao longo do aprendizado como um todo. Assim como eu, como alguém que está aprendendo inglês já há muitos anos, mais de 20 anos, eu também tenho que manter uma motivação intrínseca, alguma razão para a qual eu quero aprender este idioma, tá? E eu preciso manter isso em dia também, então não é só para iniciantes. Claro que os objetivos vão variando ao longo do tempo e conforme a sua urgência também, tá? Então, ó, what motivates children to learn a language? Considerando que nós somos crianças no inglês, nós estamos começando, tá? Existem basicamente dois tipos de motivação. There are two main types of motivation. Learning English for a particular purpose. For example, to get a job, get into university, to travel. As pessoas na vida adulta estão aqui. Você precisa do inglês porque hoje ele se apresenta tal qual um obstáculo para os seus objetivos. E você precisa atravessá-lo, você consegue atravessá-lo. E a proposta de inglês gratuito todas as segundas é para lhe ajudar nessa jornada. Você vai conseguir. Você precisa acreditar que vai conseguir. Todas as aulas estão aqui segunda a sexta e eu vou publicando esses vídeos, esse vídeo que você está vendo efetivamente no sábado, tá? Sábado, dia 11 de abril de 2026. É aqui para manter você motivado, engajado. Passamos por nossa primeira semana de aulas, já foram aí 5 aulas, mais uma motivação, mais um vídeo de entrando numa fria, tá? E eu vou aos poucos trazendo aqui para vocês esse aprendizado de uma maneira um pouco mais construtiva, elaborada, só pra gente não ficar só na regrinha também, mas pra gente explorar outros aspectos, né? O aspecto da orientação pedagógica, que eu já fui coordenador pedagógico, quero trazer para você essa expertise aqui também. Né? É importante que você se organize metodologicamente também, é importante que você traga termômetros, puxa, eu tô aprendendo ou não, tá fácil ou não, tá difícil ou não, em quais aspectos eu tô tendo mais dificuldade. Quanto mais você interagir, dialogar comigo, pode digitar aí nos comentários que eu fico mais de feliz de responder, mais que feliz em responder, tá bom? Então, para a vida adulta, a gente já meio que tem esses objetivos meio que prontos,
porque eles já se apresentaram, eles já se revelaram. Foi porque você não falou inglês bem que talvez aquela oportunidade escapou pela ponta dos dedos. Mas aí que tá, dá tempo de recuperar. E eu confio, acredito nisso, e você deve acreditar nisso também. Ainda há tempo, nunca é tarde. 2, 3 anos de um inglês muito bem estudado, 2 anos vai transformar sua vida. Não são 6 meses, são 2 anos de uma vez por todas. 2, 3 anos de uma vez por todas, né? E a gente vai começando aqui nesses 6 meses, 7 meses, 8 meses, conforme a gente for evoluindo no curso. Um outro motivo que é muito claro é essa perspectiva de viagem, né? Quero morar fora, tenho programado esse sonho meu que eu vou morar fora, vou conseguir uma vida no exterior também, que é um objetivo que muitas pessoas têm. E o inglês ele está se apresentando justamente como esse anteparo, né? Você precisa atravessar, você precisa de fato atravessar essa fronteira para que você consiga efetivamente mudar de país e o inglês não ser um empecilho, né? Por exemplo, algumas pessoas, que eu diria que neste grupo aqui talvez sejam menores, vão precisar do inglês para certificação. Talvez uma universidade, talvez um edital, uma homologação de um curso, às vezes você vai precisar no intercâmbio. E é importante também que você tenha essas certificações internacionais, que pode sim ser um outro objetivo, tá bom? E aí vem um segundo aspecto de aprender a língua. Learning English because you enjoy learning, having fun and making progress. This tends to be the most effective form of motivation. Então, que em outras palavras, aprender inglês porque você realmente gosta, aprecia o aprendizado, gosta de aprender, você se diverte no processo, having fun, and making progress. E aí você progride, você avança, né? This tends to be the most effective form of motivation, que é geralmente a forma mais efetiva, efetividade que junta eficiência e eficácia. Portanto, a maneira que é mais, assim, digamos, tem a maior qualidade, o maior custo-benefício, a mais efetiva, aquela que realmente vai lhe trazer uma oportunidade legal, aquela que você goste de aprender inglês, tá? E aí a gente já trabalhou em uma outra aula aí a questão do filtro afetivo, affective filter. Você tem que observar se não existe um critério, uma barreira emocional entre você, o sujeito, e o aprendizado, né? Talvez um trauma anterior que você tenha, talvez essa oportunidade tenha lhe calejado e agora você realmente precisa aprender. Então todas essas coisas, elas vão nos posicionando em relação àquilo que a gente precisa na nossa vida, na nossa urgência. E aí eu chamo a atenção para a questão da ansiedade. Não tenha ansiedade, porque isso vai lhe atrapalhar, né? Eu sei que às vezes você acabou perdendo essa oportunidade, mas acrescentar nesta balança um peso a mais só vai deixar as coisas mais devagar. Portanto, ter tempo é um grande fator também na motivação. Se você tem menos tempo, se sente menos pressionado, e aí é mais relaxado para aprender também. Olha aqui, o exemplo das crianças. Ó. What motivates children at different ages, né? Considerando que a gente tem ali primeira infância, segunda infância. Essentially, it's the same. Learners of all ages achieve more when they are intrinsically motivated. In other words, when the learning experience is fun, interesting and meaningful. Em outras palavras, tanto faz se você é uma criança que não tem tantas responsabilidades da vida adulta, não tem boleto para pagar, não tem pneu do carro furado para consertar, e aí, meu Deus, né, eu tenho que pensar nisso, naquilo, e ainda tenho que aprender inglês. Uma criança não tem tudo isso. Mas, para os dois, para este adulto, que pode ser muito bem você que está assistindo aqui esse vídeo agora, e para essa criança, que pode muito bem ser os seus filhos, por exemplo, existe uma coisa que é interna, que é a motivação interna. O porquê do aprender é uma resposta também sua. É claro que na vida adulta, talvez alguns desses objetivos já tenham se revelado, de fato. E você percebeu, e às vezes você até tomou uma na cabeça, você percebeu, falou, eu deveria ter falado inglês, eu já deveria estar falando inglês, né? Por isso eu perdi uma oportunidade. Tá? E aí o que eu falo, essa motivação interna, ela tem que ser positiva. Você tem que gostar do falar inglês. E aí eu vou trazer ao longo do nosso curso, já para encerrando este vídeo motivacional que você está assistindo neste sábado, dia 11 de abril de 2026, um belíssimo sábado aqui onde eu moro, você está vendo esse vídeo, mas para ele ser uma cerejinha do bolo desta primeira semana, né? A gente pega uma fatia do bolo do aprendizado ali, uma coisa saborosa, né? Que você pode degustar em pequenas colheradas e garfadas e tomando um cafezinho, tá? Um pouquinho a cada dia, um tijolinho para o alicerce. Cada tijolinho que você construir, um por dia, né? Vai cimentando, colocando a estrutura. Eu não sou mestre de obras, então eu não vou usar as boas metáforas aqui, mas vocês entenderam. Constrói um alicerce legal se você fizer esse tijolinho por dia. Se você tiver com pressa, vai colocar ali aquele mosaico de tijolos e cimento e argamassa e rejunte e reboque, não sei o que, vai ficar fora do prumo e não vai dar muito certo. Portanto, um bom começo é um bom fim.
um bom meio, uma boa jornada. Um bom começo vai te dar todo esse alicerce para um processo mais razoável, para um processo menos doloroso de aprendizado. Consistência é importante. E se por acaso você perdeu quaisquer umas das aulas desta semana, dá tempo de assistir tudo de novo. Eu vou reproduzindo aqui ao longo das semanas no nosso curso, conforme a gente for evoluindo, para que você também possa aprender. Lembrando, o conteúdo é sempre novo, eu não vou repetir conteúdo em termos do material utilizado. Então, se eu usei um texto de um aplicativo, ou se eu usei um texto aqui, eu não vou repetir o mesmo texto, muito embora eu possa usar o mesmo aplicativo, o mesmo recurso, o mesmo estilo de aula. Mas o texto em si, eu provavelmente não vou repetir, não pelo menos tão breve, tá? O ensino aqui é espiralado, então a gente vai retomar algumas coisas, né? Para que vocês também não percam um pouco desse conteúdo. Mas é YouTube, pessoal. Você pode ir lá no vídeo 1 assistir e recuperar esse tempinho aí. Dá tempo também, tá? E aí, por último, eu quero que você anote, que você responda essas perguntas. Por que eu me motivo? Como que eu vou me motivar? Esta é a frase principal. O que vai tornar essa experiência divertida, interessante ou com significado? Aquilo que é imbuído de valor, de virtude. Por que eu quero aprender? Vai ser simplesmente para eu não ficar atrás da IA? Vai ser simplesmente para eu fazer uma reunião de mercado? Ou vai ser uma ferramenta de transformação da minha própria realidade? Que eu acredito que é isso o aprendizado de línguas. Ele vai transformar as possibilidades da sua vida imediata. A vida real é transformada quanto mais língua você souber. Não estou falando quantidades de línguas, tá? Um poliglota, por exemplo. Eu estou falando que quanto mais você estuda língua e cultura, mais possibilidades se abrem diante de você. E se você usa essas línguas efetivamente, no caso aqui a gente está falando do inglês, se você usa ele na vida real, para séries, músicas, filmes, manuais, leituras técnicas, relatórios, trabalho, você pode até dar os comandos no IA em inglês. Para tudo, quanto mais você usar isso, mais possibilidades vão se abrindo na sua vida. Não dependa do dublado, né? Não dependa da IA para fazer tudo para você. Você mesmo faz, tá bom? Esta motivação interna que eu quero que você busque aí, porque essa é uma resposta somente sua. E nos encontramos na semana que vem para mais aulas deste curso gratuito maravilhoso que é inglês gratuito todos os dias até que você saia do básico aqui no Mr. Speak English.